Paz seja convosco. Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos na sua casa. Por a gente não ter vindo de camelo, né, Vânia? Por a gente não ter vindo de camelo e pego chuva, né? Glória a Deus por isso. Cada vez mais a nossa igreja está virando uma igreja fight, né? Ué, agora tem dois visitantes fight, né? Tem um aqui e outro lá, né? O Felipe também é. É, Felipe tá também? Oxe. Ele quer se expor agora. Amém. Quero louvar a Deus pela sua vida que está aqui nesta noite. Ore pelo Alice, pela família dele. Tanto Pedro como Júlia estão gripados, com garganta inflamada e tudo mais. E os pais sabem o que é isso, quando o filho ele arreia, né? Então ele não está aqui nessa noite por conta disso. Mas espero que ele esteja aí. Tá aí, não? Tá aí. O Alice está aí. Entendeu? Estamos meditando dentro do Evangelho de Mateus. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Voz do que clama no deserto. Uma voz, ela pode trazer calma. Uma voz, ela pode trazer angústia. Uma voz, ela pode nos trazer um alerta. Mas a voz do que clama no deserto, ela não sussurra ou fala mansamente, mas ela clama em alta voz. O anúncio é urgente, o anúncio é importante. Todos devem ouvir e agir, ou então perecerão. Essa voz atualmente não fala mais através da boca de João Batista, mas a sua vida e as suas palavras nos alcançam no dia de hoje. E assim, o tem sido pelos séculos, através das Escrituras Sagradas. Eu e você somos chamados com o mesmo vigor e a mesma intensidade de João Batista, com o objetivo de preparar não a primeira vinda do Senhor, mas a sua segunda e última vinda. A sua segunda vinda está próxima, nós podemos ver os sinais, o que tem acontecido no mundo, a perversão, a bagunça. Cada vez mais os cultos, eles têm sido cultos não de louvor ao Senhor, como se Deus ele franqueasse a palavra dele para você adorá-lo da maneira que você quer. E as igrejas elas estão inventando cada vez mais coisas, porque elas não conhecem ou não querem conhecer a palavra. Isso já aconteceu no passado, na primeira vinda de Cristo, e continua acontecendo. O Brasil, que deveria ser o país mais evangélico pelo número de pessoas, não o é, no sentido de pessoas que realmente professam a palavra do Senhor. Vivem uma fé mundana, uma fé que não prima em adorar ao Senhor como Ele exige que seja adorado, e eles simplesmente jogam palavras ao vento. A segunda vinda de Jesus está próxima e nós devemos ser os portadores das boas novas. Como nós já falamos, não é ide e pregar o evangelho, e sim é indo. Então, onde você estiver, pregue o evangelho, através das suas palavras, através do seu jeito de agir, através dos seus pensamentos. E a pergunta que fica para você é: você tem cumprido esse ide de Deus na sua vida? Ou você está tão preocupado com as coisas do dia a dia que você esquece da missão que Deus concedeu a você? A palavra de hoje tem como título o Ministério Profético de João Batista. Ministério profético diferente do ministério dos profetas de hoje. Os profetas de hoje não podem falar sobre pecado. Eles têm que falar sobre a bênção, falar sobre o anjo, falar sobre isso, sobre aquilo, falar em línguas estranhas, entendeu? Inteligíveis para ninguém. Usam essas ferramentas com o objetivo de tirar dinheiro do povo. E cada vez mais eles têm ficado ricos. Conversava lá em Teresina, estava lá esse fim de semana, e aí a pessoa falou que o pastor ele abriu uma igreja e ele tinha uma moto daquelas pop, entendeu? E ele começou a pedir dinheiro para construir o templo. E aí, depois de 2 meses, ele estava comprando, como ele tinha comprado uma Hilux. Ou seja, a pessoa não está preocupada nem um pouco
em relação ao ministério, está preocupado apenas com a benção do seu coração. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 1 ao 10. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versos de 1 ao 10. Assim diz a palavra de Deus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, que vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Palavra do Senhor, amém? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos pela palavra lida nesta noite. Palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, chegando ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Que essa palavra, Pai querido, entre no âmago do nosso espírito, da nossa alma, e nos traga entendimento, discernimento, mudança, constrangimento, arrependimento. Peço, Pai querido, que o Senhor me capacite nessa noite a ser um instrumento da Tua vontade. Oro em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Roupas de pelo de camelo e cinto de couro não só eram roupas de pessoas pobres, mas ligavam a vida de João Batista com Elias. 2 Reis, capítulo 1, verso 8. 2 Reis, capítulo 1, verso 8. E eles lhe responderam: era homem vestido de pelos, abre aspas, camelo, fecha aspas, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tesbita. Os profetas, homens de Deus naquela época, eles não se vestiam de vestes caras. Os pelos de camelo que João usava não eram do tipo que nós encontramos hoje em roupas caras. O irmão da Rosângela, ele trabalha com confecção de peças de couro de alto nível. Esse couro que ele está usando aqui não é um couro de alto nível. Coisa simples. Aquelas roupas tratavam-se das formas mais brutas, grosseiras e baratas de vestimenta existentes no mundo antigo. A gente vê hoje muitos sacerdotes, em especial freios franciscanos, em que eles optam por um sentido de vida em que eu não posso ter absolutamente nada. Não é isso que está acontecendo aqui. Aquelas pessoas, elas tentavam
mostrar não só através dos seus pensamentos, através das suas atitudes, através das suas palavras, mas também através das suas vestimentas, quem eles eram. A austeridade da vestimenta. E também não quer dizer que você tem que adotar uma igreja de usos e costumes em que a mulher não pode usar calça, o homem não pode fazer isso, a mulher não pode ter maquiagem, não é nada disso. Tá? Era a forma que no mundo antigo as pessoas identificavam pessoas que eram devotas a um Deus ou trabalhavam dentro do contexto da ajuda com outras pessoas. João Batista não se vestia com couro, mas com uma pele rústica de camelo. O camelo morreu, ele foi lá, tirou a carne, deixou o couro e fez uma roupa para ele. O mel que ele comia era para sobreviver, não é do tipo que você vai no mercado e que você compra um potinho de mel. Era um mel que ele tinha que ir lá nas colmeias e ele era suscetível a receber picadas das abelhas. Gafanhotos ainda hoje eles são comidos no Oriente. Se você tiver a oportunidade de ir lá, eu nunca fui, e você pedir um gafanhoto, eles vão assar um gafanhoto, fritar um gafanhoto, sei lá. E para eles é uma iguaria, é uma comida normal. Então para nós é algo meio escandaloso, mas para eles é uma coisa normal. Vestimenta e alimentação mostram um homem pobre e acostumado à vida no deserto, uma pessoa que tinha aberto mão de toda uma questão de sacerdócio, de toda uma questão de riqueza, simplesmente para servir ao Senhor. Você tem que trazer à sua memória que João Batista era filho de Zacarias, que era sacerdote. Da mesma maneira que uma pessoa que tem um cartório, quando ele morre, o cartório ele passa automaticamente para o filho, naquele contexto também era o mesmo. Então as pessoas elas não podiam simplesmente decidir, hoje eu quero entrar para o louvor, hoje eu quero pregar a palavra. Não, as famílias elas eram divididas de tal maneira que cada um tinha a sua função. Desde a composição do povo de Israel, e o povo de Levi era aquele povo que poderia, por exemplo, adorar ao Senhor. Havia a linhagem de Arão, que era a linhagem sacerdotal, e Zacarias, que era o pai de João Batista, ele era sacerdote, e o que acontece com João Batista é que ele abre mão dessa riqueza, dessa facilidade, desse emprego tempo integral, em que ele ia ter moradia, em que ele ia ter a honra das pessoas, em que ele ia ter alimentação pelo resto da vida dele, e ele não ia ter nenhum tipo de problema, ele abre mão disso. A gente vê referências semelhantes a esse tipo de ação quando fala, por exemplo, de pessoas que deixaram pai e mãe para servir ao Senhor. Graças a Deus, eu me incluo nisso. Eu saí da minha casa, eu e Rosângela morávamos em São Paulo, tínhamos uma casa própria, tínhamos um negócio, nossos familiares estavam lá e nós deixamos lá para vir aqui para pregar a palavra, foi desígnio de Deus e aqui estamos. Então a mesma condição é a condição que João Batista está mostrando. Era algo que era comum. Zacarias capítulo 13, verso 4. Zacarias, capítulo 13, verso 4, diz assim: Naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza, nem mais se vestirão de mantos de pelos para enganarem. E aí eles estão falando de uma característica que era utilizada inclusive pelos falsos profetas. Homens, eles usavam dessa indumentária para poder enganar pessoas. É algo que nós vemos nos dias de hoje. Alguns líderes que eles se vestem de pano de saco, mas quando ele sai, a Ferrari dele está parada lá na porta. Então ele pega o carro dele e vai embora. Com pano de saco ou sem pano de saco. Pessoas que vestem uma indumentária judaica, entendeu? Para mostrar uma austeridade, uma proximidade do Senhor, e na verdade aquela pessoa está simplesmente querendo roubar o dinheiro das suas ovelhas. Elias e João Batista tiveram um ministério difícil, em que a simplicidade da vestimenta e da alimentação confirmava a sua mensagem e condenava a idolatria da comodidade física e espiritual, que é um reflexo do cristianismo de hoje, uma comodidade física e espiritual.
em que você tem toda a oportunidade de crescer dentro do cristianismo, de conhecer mais a Deus, mas você está simplesmente satisfeito com essa nota 5. Eu não preciso muito mais do que isso, porque você se compara a pessoas que são piores do que você. E o padrão de comparação sempre é Jesus Cristo. Diante de Jesus Cristo, como está o seu nível de cristianismo? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que Elias, João Batista e outros profetas, eles faziam. Até mesmo o alimento e a roupa de João Batista pegavam. E isso é interessante porque o teu vestuário também diz quem você é. A gente tem visto tanto homens como mulheres vivendo quase que desnudos, andando pelas ruas com uma série de práticas, aquela questão de academia lá, e você olha as meninas andando, em especial no Guará, entendeu? Com aqueles colãs tudo grudado, para que aquilo? Qual a necessidade? Será que isso aí realmente é necessário para você ter uma boa performance no exercício, ou você está querendo chamar atenção para si? Esse tipo de coisa mostra quem é. Isso não dá, claro, a liberdade para um homem mexer ou tentar fazer alguma coisa, mas a pessoa está dando indícios. Quando você vê em 1 Coríntios, 2 Coríntios, havia a condição das mulheres que viviam naquela região que era portuária, em que os homens eles andavam de barco 2, 3, 5, 6 meses. Quando eles chegavam, eles queriam saciar a sua pecaminosidade sexual e eles procuravam mulheres e começavam a encontrar mulheres casadas e assediar, e eles acharam ruim. Então vamos fazer o seguinte: as mulheres que são prostitutas, cortem o cabelo curtinho. E naquele contexto, não nos dias de hoje, as mulheres que tinham cabelo curto, elas eram identificadas como prostitutas. Da mesma maneira, João Batista, ele olha e mostra para aquelas pessoas: olha, eu não estou aqui querendo ganhar o dinheiro de vocês. Eu não estou querendo aqui vender para você algo. Foi uma coisa que, no início da Reforma Protestante, um dos grandes estupins foi Lutero andando pelas ruas lá da cidade onde ele morava, e um amigo dele, bêbado, 9 horas da manhã, cruza com ele indo para a igreja, e aí aquele homem está lá trôpego, cambaleante, e Lutero olha para ele e fala: você tem que parar de beber. O seu agir é um agir de uma pessoa que vai para o inferno. Pois ele, bêbado, pegou lá o papelzinho na mão e falou: está aqui, ó. Ele abriu: eu, sacerdote tal, padre tal, recebi a quantia de tanto de moedas lá, e eu atesto que fulano ele tem todos os seus pecados do passado, presente e futuro liberados. E ele fala: eu estou livre, eu estou liberado. Então a gente vê esse contexto da mistura de fé e recurso financeiro, e aí João Batista está mostrando para aqueles homens que ele não queria nada em troca. Esse era o objetivo. Então a alimentação dele e as vestimentas pregavam também. O impacto causado por João Batista foi tão grande que as pessoas que estavam à volta iam até ele. E você tem que ser essa pessoa em que as pessoas olham para você independente da distância, e elas vão a você porque eles sabem que você tem as palavras de vida eterna. Algo que quando Jesus confronta Pedro, ele olha para Pedro e fala: você também quer ir embora? Ele fala assim: Jesus, não posso, só você tem as palavras de vida eterna. E nós não somos Jesus, mas nós somos porta-vozes dele. A lei ordenava a confissão do pecado, era normal. Não só como parte das obrigações sacerdotais, Levítico 16, 21. Levítico 16, 21. E deixa aberto em Levítico, por favor. Diz assim: Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e o enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição disso. Então era uma obrigação do sacerdote pedir perdão pelo povo, mas também como responsabilidade pessoal pelos erros cometidos. Levítico 5:5. Será, pois, que, sendo culpado numa dessas coisas, confessará aquilo que pecou. Provérbios 28:13.
O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, era uma prática comum das pessoas confessarem os seus pecados, e era uma lei. Aquele povo está chegando lá, João Batista está lá batizando, e a gente vai ver que chega-se a ele a figura de fariseus e saduceus. Nos melhores tempos de Israel, esse contexto de arrependimento dos pecados, ele era uma coisa feita, mas de uma forma muito verdadeira. O Evangelho de Mateus não deixa claro se essa confissão ali diante de João Batista era uma confissão individual, mas João exigia uma conduta reta como um pré-requisito para que o batismo fosse aceitável a Deus, que é algo semelhante quando eu falo para vocês sobre casamento. Você quer casar? Beleza. Você é cristão? Você é cristão? Vocês entendem o que é o casamento? Estão dispostos a cumprir os papéis? E cada um dos que casaram aqui conosco sabem que eu falei isso. E eu falei, se você se comportar como um cristão e você mostrar que você realmente entende, eu vou efetuar o seu casamento com uma alegria, mas senão eu não vou trazer maldição sobre a sua vida. E o que o João Batista está falando, ele vai falar, é exatamente esse contexto. As pessoas elas têm que ir a Deus com o coração quebrantado. Não que a tua salvação ela está alicerçada ao seu arrependimento, mas o arrependimento sincero atesta que você é um filho de Deus. Uma vez que João Batista incitava as pessoas a se prepararem para a vinda do Messias por meio do batismo de arrependimento, entendemos que a renúncia pública ao pecado era uma pré-condição para o batismo dele, o qual, portanto, era uma confirmação dessa confissão e também um sinal do fim dos tempos, porque era chegado o reino dos céus, era chegado o reino de Deus. Nós vivemos no mesmo contexto. O relógio está lá, tic-tac, 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 e nós continuamos apenas nos ocupando com as coisas que nos são caras ao nosso coração. E no dia que o Senhor vier, 2 vão estar na cama, um vai e outro fica. 2 vão estar na floricultura, um vai e outro fica. 2 vão estar na academia, um vai e outro fica. E ele está falando em 50%, pelo menos. Se você começar a analisar outros textos como Ezequiel, você vai ver que a situação piora, não é um vai e outro fica. Está falando assim, 12, entre 12 pessoas, 11 ficam e um vai. Porque Deus ele trabalha com a questão do remanescente. Essa questão de você ter uma mudança realmente de coração, de você realmente desejar uma mudança e ser uma nova criatura. Os judeus se referiam às pessoas como gentias, pessoas que não tinham Deus. Esses eram os indivíduos sem títulos de nobreza, sem riqueza, pessoas que não eram judeus de sangue. O povo comum ouvia João Batista de bom grado e obedecia a sua palavra. E aí aquela palavra de Jesus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico, não só de riqueza, mas também de conhecimento, muitas vezes ele acha que ele não precisa de mais nada. Eu estou satisfeito. Hoje eu estou tranquilo, eu não vou me envolver com essas coisas. O povo aceitava, se arrependia e obedecia. Porém, os membros do clero, os indivíduos com cargos religiosos, estão absolutamente indignados com João Batista, quando ele olha para eles e fala, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Moisés pedia perdão, Arão pedia perdão, Abraão pedia perdão, mas aqueles homens, eles não conseguiam aceitar que João Batista falasse, vocês estão em pecado. Estava lá ontem na igreja, falei para a Rosângela, eu estava fazendo uma construção no raciocínio, e aí eu lembrei que a doutrina da igreja, a doutrina daquela igreja é uma doutrina que ela, se você estiver em pecado ou se você estiver em disciplina, você não pode ler a Bíblia, você não pode ir na igreja, né? Você não pode ler a Bíblia na igreja, você não pode cantar, você não pode levantar as mãos, você não pode ser batizado, não pode nada. Não pode nada. E eu fui até aqui a garganta e eu voltei, porque eu falei assim, não vou criar uma confusão aqui, inclusive que o pastor estava lá. E aí a irmã confessou comigo, em que ela teve um problema com outro membro da igreja, em que ela foi ao pastor pedindo uma resolução do problema, o pastor colocou ela em disciplina e ela ficou 1 mês, 2 meses,
5 meses, 7 meses. E ela foi lá para o pastor: pastor, quando que vai acabar essa disciplina? Porque não tinha acompanhamento nenhum. Eu quero pedir perdão a eles. Eles não estão prontos. 8 meses. Com 9 meses, ela acabou a disciplina e a partir dali ela podia tomar comunhão, tomar a Santa Ceia. Que loucura! Que loucura! Como se eu tivesse algum tipo de capacidade, à parte da comunhão do corpo de Cristo, de me consertar sem essa comunhão com a palavra, sem a comunhão com a Santa Ceia. Que loucura! E eu me calei, porque a doutrina da igreja, uma das maiores igrejas do nosso Brasil. O batismo de João era um ritual que acontecia apenas uma vez e não tinha relação com a impureza cerimonial. O que é impureza cerimonial? Eram leis que tratavam da condição cerimonial do povo. Certa vez o Moisés ele fez alguma pergunta para mim, eu falei: não, isso aí faz parte das leis cerimoniais. Por exemplo, quando você ia confessar um pecado, não bastava eu chegar e falar. Eu tinha que levar um animalzinho para ser sacrificado, porque aquele sangue daquele animal, segundo as orientações divinas, ela cobria a multidão dos pecados que você estava confessando. Então essa era uma lei cerimonial. Você não poder adorar a Deus em nenhum lugar a não ser dentro do templo, uma lei cerimonial. E Jesus Cristo, ele cumpre toda essa lei para que a gente não tenha que ficar andando de carro cheio de ovelha no carro para pedir perdão para as coisas que nós fazemos. Então o Senhor elimina aquilo. Então essa impureza cerimonial tem a ver com a quebra desses mandamentos. E a gente vê na parábola do samaritano, que não tem nada de bom, o bom é inserido, não tem nada de bom. Ele é samaritano, ele sofre aquele assalto, ele apanha, está quase à morte. E aí o sacerdote ele passa e não ajuda. Não é porque o cara era ruim, ou porque ele não queria. Se ele tocasse naquele cara e o cara tivesse morto, ele não podia tomar a ceia. Não tinha. O levita passa a mesma coisa. E o samaritano ele vai lá e age com misericórdia, que é como nós temos que agir. Os rabis, os sacerdotes, eles usavam o batismo como um ritual de iniciação de novos convertidos, pessoas gregas, pessoas de outras nacionalidades, chegavam e diziam: eu quero me converter. Quando a gente vê lá a questão de Naamã, em que ele leva a terra, então pessoas que elas tinham contato com a religião judaica e elas acabavam se convertendo, então naquele momento elas se batizavam. Eu expliquei na semana passada, ela ia, tomava um banho lá no rio, falava assim: ó, já participei dessa tarefa, dessa purificação, desse memorial, e agora eu estou pronto para ser circuncidado como homem e participar da religião judaica, ou como mulher simplesmente aderir à religião judaica. O Rio Jordão era um rio que tinha correnteza, que ele fluía com rapidez, e aquilo tinha aquela condição de que o batismo ele tinha que ser feito dentro de uma condição de água corrente, para que os pecados eles fossem levados para longe. A pergunta dentro desse contexto que nós estamos falando é: como que eu e você teríamos respondido a João? Será que nós teríamos ido ao Jordão para sermos purificados? Ou teríamos nos recusado a participar de um ritual tão humilhante como esse? Porque você está expondo o seu coração. Já contei, acho que essa história para vocês, uma história interessante em que, lá em São Paulo, numa reunião de consagração, num dia que ia ter Santa Ceia, a gente começou a fazer algumas ministrações, eu comecei a fazer algumas ministrações de arrependimento. E o pastor, o ministro de louvor, o Renato, ele tinha muita comunhão comigo, então quando o Renato ele via que estava na hora, que o povo estava quebrantado, ele passava o microfone para mim, eu começava a fazer a ministração, chamando as pessoas ao arrependimento. E as pessoas elas começavam a vir à frente pedindo perdão, algumas pessoas pedindo perdão de adultério, outros de homossexualismo. E isso foi um domingo, foi 2 domingos, 3 domingos. No 4º domingo meu pastor me chamou e falou: pastor Paulo, você está fazendo isso aí e tal. Eu falei: que bênção, né, pastor? As pessoas estão se arrependendo, estão mudando o coração delas. E aí ele falou: mas tem muitas pessoas que estão incomodadas com isso. E eu queria que você profetizasse mais. Eu queria que você falasse mais da bênção. Que você falasse que você viu um anjo em tal lugar e falasse essas coisas. Eu falei: pastor, você me perdoa, eu reconheço você como meu pastor. Você é o diretor, o líder dessa igreja.
A gente deve, eu e Rosângela, devemos a nossa vida espiritual a você. Você nos ensinou a amar, entendeu? De uma maneira maravilhosa, mas eu não posso ir de encontro com aquilo que Deus está falando para eu fazer. Então, para fazer o que você está falando, eu prefiro parar. E ele falou, então pare. As pessoas, elas são incomodadas quando o pecado dela é exposto. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Apesar dos dois grupos serem hostis entre si, eles não andavam juntos. Eram grupos judeus diferentes. Eles apresentaram-se juntos para o batismo ou para simplesmente atestar o restante do povo como eles estavam prontos para a vinda do Messias. Ou eles foram lá para serem batizados com o objetivo de serem, dentro do currículo deles, também passamos por isso. Ou para mostrar para aquele povo, falar assim, olha, nós nem precisamos do batismo. Talvez eles esperassem que João Batista falasse assim, vocês não precisam. Vocês não precisam. Vocês já estão limpos. E João Batista ele vai ao encontro e fala algo totalmente contrário. A pergunta que João Batista os confronta tem um sentido até sarcástico. Quem os advertiu para fugir da ira vindoura e vir para ser batizados quando na verdade vocês não mostram nenhum sinal de arrependimento? João Batista ele fala aquela frase e a entonação a gente não consegue perceber dentro do nosso português, mas dentro do grego, dentro do hebraico, você percebe a entonação de que a pessoa está falando dentro de uma condição sarcástica. Por que você está vindo? O que você está fazendo aqui? Você não é tão bom assim? Você não é tão limpo assim? Será que não era você que deveria estar aqui fazendo esse batismo, já que você é tão bom? João Batista permanece firme na tradição profética, tradição em que o dia do Senhor aponta muito mais para um dia de trevas do que um dia de luz, para os que se acham que não cometeram pecado. As pessoas elas acham que não vai ter problema nenhum no dia do Senhor. As igrejas, elas buscam o avivamento e querem que Jesus volte e canta-se, Maranata, vem Senhor Jesus. Esse dia vai ser um dia amargo, vai ser um dia de tristeza. As pessoas acham que vai ser um dia de iluminação, vai ser um dia de trevas. De um dia de alegria, o Felipe falou sobre a Santa Ceia, entendeu? Celestial após o julgamento, mas é após o julgamento. Antes vai ter muita dor. Não sei como vai ser esse julgamento. Eu não sei se vai ser algo individual, se vai ser uma grande fila, se eles vão pegar os membros da nossa igreja e colocar numa filinha, entendeu? E aí você fala assim, poxa, quem que vai primeiro aí, entendeu? Para a fila? Não sei. Eu sei que, entendeu? É normal, né? Empurra para frente, né? Entendeu? Mas a gente não sabe como vai ser, qual vai ser o tipo de constrangimento dentro do coração. E as pessoas elas acham que é coisa boa, mas não é uma coisa boa, é depois. Isso é comparado basicamente a parto. Nossa fofíssima, né? Rayane está indo lá para o terceiro bebê, entendeu? E independente de ela optar pelo normal ou pela cesárea, em algum momento ela vai sentir dor. Eu acompanhei muito de perto o nascimento da Luísa, e a Rosângela, ela urrou de dor. E não tinha como chegar para ela e falar assim, ai Rosângela, hoje é um dia de felicidade, hoje é um dia de alegria. O que ela não queria era estar sentindo aquilo lá. E aí a palavra de Deus diz que depois que a criança nasce, todo aquele sentimento de dor, ele passa. E é algo que nós vamos viver dentro do dia do Senhor. João está dizendo que o batismo não é um ritual sem sentido, mas um momento crítico supremo, pois o reino de Deus está próximo. Aqueles que o receberem experimentarão os céus, mas os que não o fazem, provarão da ira divina. Essa expressão raça de víboras, ela é utilizada de uma forma comum dentro do Antigo Testamento, e também o nosso Senhor Jesus Cristo, ele usa isso aí também se referindo aos saduceus e aos fariseus, e eles devem pensar, poxa, a gente matou um e está aí o outro novamente falando essa mesma condição. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Pastor, eu sou cristão, eu aceitei Jesus no meu coração, eu vou à igreja, entendeu? Eu faço obras sociais,
Mas João Batista ele fala, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não é qualquer fruto. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Antes que aqueles homens respondessem a João Batista, ele continua e fala, não diz que vocês são bons demais. Não vem com essa conversa que vocês são filhos de Abraão. Abre aspas, Abraão, ele pedia perdão lá atrás. Moisés pedia, vocês não pedem. Se vocês são filhos de Abraão, aceitem as obras que eu estou fazendo. Mas vocês não aceitam porque vocês têm como pai Satanás, que é o pai da mentira. E aqueles homens, eles tinham todo o conhecimento, mas eles não produziam frutos dignos de arrependimento. A vinda do reino de Deus exige arrependimento, e junto com esse arrependimento vem um julgamento. O arrependimento tem de ser genuíno se quisermos escapar da ira vindoura. Então o nosso estilo de vida tem de estar em harmonia com o nosso arrependimento oral. O que eu falo e o que eu vivo. Quando as portas se fecham, quando você entra em casa, que você está lá sozinho, não tem o pastor, não tem o primo, não tem o irmão, como que você procede? Você que é solteiro, como você procede? Você casado, você que é filho, como você procede? É isso que ele está falando. Como você procede? Apenas descender de Abraão, apenas você ser batizado, apenas você cultuar na igreja, apenas você fazer o louvor ou fazer qualquer coisa, apenas, isso não é suficiente. No Antigo Testamento, Deus cortou fora repetidas vezes muitos israelitas e salvou apenas um remanescente, aqueles que são realmente filhos de Deus. Eu não consigo enxergar. Você não consegue enxergar. Você não sabe o que passa na minha casa. Eu não sei o que passa na sua casa. Mas Deus sabe. Ele é aquele que sonda os corações. Jeremias fala que o coração dele é pecaminoso. Quem pode sondar? O salmista diz, sonda-me, ó Deus, e vê se em mim há algum caminho mau. Não é porque ele não está enxergando. É porque ele quer que realmente Deus sonde e traga a mudança e o arrependimento naquele coração. Os fariseus e os saduceus não deveriam pensar que a circuncisão ou a sua origem como descendente de Abraão o salvaria. Deus pode transformar indivíduos que não são filhos de Abraão, como eu e você, em filhos de Abraão. Deus pode transformar pessoas que não passam de pecadores miseráveis, como eu e você, em pedras vivas. E Ele faz isso. Não porque nós merecemos, não porque temos capacidade, mas que dentro da gerência dele, Ele faz. Eu posso afirmar que eu sou um filho de Deus, mas eu já tive um coração de pedra. Talvez a Rosângela não possa atestar isso, a Luísa não possa, mas liga para minha mãe. Minha mãe vai atestar isso. Como eu era, o que eu pensava, como eu fazia, como eu falava. Eu tinha um coração de pedra. Antes eu tinha uma vida espiritual em mim, da mesma maneira, na mesma medida que as pedras tinham. Deus, porém, transformou meu coração em pé de pedra em um coração de carne. E Ele faz isso comigo, faz com você e todas as pessoas que querem estar em Cristo. Estar em Cristo, volto a dizer, não é uma carteirinha de igreja, não é uma frequência dominical, mas é um estilo de vida. É algo que sempre eu comento, que a Rosângela fala comigo. Não adianta você mudar a sua dieta se você não entendeu que aquela alimentação ela te é saudável. Você vai voltar sempre às velhas práticas. Por isso que o nosso culto ele é racional. Quando você entende o que é o cristianismo e você aplica o cristianismo, você não abandona mais. Quando eu vejo os meus queridos aí nas artes marciais, e a gente vê a evolução, por exemplo, do MMA, a gente vê que as pessoas elas começaram as lutas, estilos lutando. Eu vou lutar o karatê com kung fu com jiu-jitsu, com muay thai e tal. Mas chegou um momento em que eles começaram a observar que haviam coisas e elementos nas outras lutas que eles podiam se apropriar. E isso é o nosso cristianismo. O cristianismo que ele é dinâmico. Você tem preceitos, tem pressupostos que eles, a partir do momento em que você se convence que eles têm que ser mudados, você altera e muda o rumo da sua vida.
Pedras comuns serão suficientes, não há necessidade de uma rocha dos patriarcas em mérito deles. Esse versículo não só censura a hipocrisia dos líderes que se acharam retos, mas também afirma que a participação do reino de Deus é resultado da graça existente, graças a Deus, para mim e para você que não temos nada, pelo menos que eu saiba, nenhum tipo de condição de sangue judeu. Essa transformação, ele mostra lá em Ezequiel 37, transformando ossos secos, ossos sequíssimos em pessoas completas e com vida. Finalmente, o último versículo, verso 10, ele fala, já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O Senhor não permite que uma árvore que não dê frutos, ela continue plantada, consumindo a seiva da terra, os nutrientes da terra. Ele corta e joga fora. O machado já está posto à raiz das árvores, Isaías 10. Isaías capítulo 10, versos 33 e 34. Como diz o médico, repita comigo, 33. Isaías 10, 33 e 34 diz assim: Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência. As árvores de alto porte serão derrubadas, as altivas serão abaladas. Cortará com o ferro as banhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. É o mesmo discurso de João Batista, é o mesmo discurso de Isaías. Não só a vinda da ira messiânica, como já o início da separação messiânica entre os descendentes de Abraão e os descendentes de Satanás e seus demônios. Da mesma forma como o reino já está chegando, também o julgamento se aproxima, os dois são inseparáveis. Pregar o reino é pregar arrependimento, é o que as pessoas menos têm falado, é sobre pecado. Menos sobre pecado, porque tem que falar de coisas que são agradáveis. Como é que eu vou trazer uma palavra dura, entendeu? Quando o meu querido e a querida, elas vêm visitar. Ai, pastor, que palavra dura. Fala um pouquinho do anjinho que está voando. Fala um pouquinho aí da condição lá. Não é isso que Deus quer. E aí o Moisés falou, meu aluno vai assistir. E se ele é aluno, ele espera que o Moisés instrua ele na melhor maneira possível. Que se ele estiver numa luta, seja profissional ou numa luta amigável de treinamento, ele não quer que o cara dê um golpe nele e quebre o braço ou que ele se machuque. E isso vem através da instrução correta. Então essa condição de que nós não queremos a palavra dura, isso é uma mentira, nós precisamos disso. Quando você vai no médico e você está lá com dor, eu não sei se o Alisson acabou levando o Pedro e a Júlia para o hospital ou não, quando eles já levaram uma vez, eles não querem que o médico seja legalzinho e ofereça para assim, tá aqui uma jujubinha para você. Não, eles querem o quê? Uma análise do medicamento, da enfermidade, que é um exame correto, uma posologia do medicamento correta, o tratamento correto, olha, tem que fazer isso, isso, isso. É isso que nós queremos quando nós vamos no médico. É isso que o meu querido vai lá quando vai na academia, ele quer aprender a luta na melhor essência possível. É isso que o teu cliente vai lá na floricultura, ele quer que você entregue um produto conforme. Ele não está querendo a sua amizade, nem querer o seu sorriso. Isso é só complemento, mas ele quer realmente o produto sendo bem entregue. Qualquer árvore, independente das suas raízes que não produzir frutos dignos do arrependimento, será lançada ao fogo. Você consegue ver essa urgência? Você consegue ver que tudo pode acontecer? Nós oramos para que as coisas vão bem, a gente ora para que as pessoas elas não faleçam, que não tenham problema. Meu titio faleceu aí na sexta-feira passada. Já tinha 80 e poucos anos. Minha mamãe agora todos os irmãos já morreram, só tem ela sobrando. E apesar dela não demonstrar, entendeu? Eu sei que há um peso no coração. E também há um peso no meu coração, no coração da minha irmã. Porque a regra é que a próxima da fila seja ela. Então nós temos que amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Ligue para as pessoas, dê atenção, cuide delas. Dê atenção para o Senhor enquanto você tem força, enquanto você tem vigor. O reino de Deus não virá em algum momento longínquo.
O lenhador atingiu a parte mais essencial, a raiz, de modo que mais uma machadada é o suficiente para acabar com aquela árvore. De acordo com João Batista, essa é a proximidade dos acontecimentos. Já falei para vocês de uma passagem, de um vídeo de um rapaz, um homem pregando, e ele está com a Bíblia na mão, e ele fala, Jesus Cristo, ele pode voltar no próximo ano. Jesus Cristo, ele pode voltar na próxima semana. Jesus Cristo, ele pode passar, inclusive, no dia de hoje, e aí dá aquele pipoco, né? E a Bíblia cai no chão assim. Quando as pessoas olham para o lado, onde haviam 50 pessoas, tem 3, 4, 5, 7, e as pessoas colocam a mão na cabeça e falam assim, realmente, o que tinha sido previsto aconteceu. Você ou vai estar no grupo que vai, ou no grupo que fica. E Deus, ele é tão bom, que se você é uma pessoa que gosta apenas de observar as coisas e não participar, ele vai te honrar. Quando a igreja estiver subindo, ele vai fazer com que você olhe as pessoas indo ao encontro dele nas nuvens, enquanto você fica aqui. E não adianta você falar, está amarrado, porque não tem como se amarrar à vontade do Senhor. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada ao fogo. Nosso Senhor Jesus utilizou a mesma comparação em relação à figueira, João 15:6. Se você professa ser cristão e não dá fruto do arrependimento, você será como os ramos que são arrancados e lançados no fogo. Já pensou nisso? Vivemos em uma cultura onde ninguém teme o juízo de Deus, porque acha que não tem nada, eu posso fazer o que eu quiser, a minha vida é a minha vida. No entanto, o retrato bíblico é de um Deus que julgará a terra, um Deus que chamará todas as criaturas vivas para prestar contas. Mateus capítulo 25, para a gente finalizar. Mateus 25, verso 31 em diante. Há um texto que nós vamos meditar mais para frente, mais profundamente. Mateus 25, de 31 em diante, diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Quando tive fome, não me destes de comer. Tive sede, não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo e preso, ou não te assistimos? E eu dou uma pausa e falo: quando você não lembra de trazer o alimento para colocar na caixa da favela. Você está fazendo isso aqui. Se você abrir quando você chegar em casa hoje, que você for lanchar ou jantar, abra a sua despensa, olhe e veja que você tem. E você teve a oportunidade de se encaixar aqui e você não se encaixou. Por mais que eu tenha falado de manhã, coloquei a caixa aqui em cima, fiz até um cenário para você e você simplesmente... Deixa para lá. Eu tenho comida na minha mesa, eu não estou preocupado com o que as pessoas estão, não. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que eu deixasse de fazer um desses mais pequeninos, a mim mesmo deixasse de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Para onde você vai? Não sei. Tenho procurado me esmerar em trazer para você a palavra de Deus. Tenho procurado exortar você nas verdades do Evangelho. Mas parece que para você é uma festa. É simplesmente uma alegria. Amanhã eu vou levar lá
o alimento lá para o pastor Marcelo e vou levar 2 saquinhos de alimento. Por que não vamos levar mais? Porque você não está preocupado com isso. Senhor Deus, louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome. Agradecemos pela tua graça e pelo teu amor. Ouvimos, Pai, a voz do que clama no deserto. Entendemos, Pai, o ministério de João Batista como sendo um ministério profético, Pai querido, que traz a exortação, a mudança nos corações. Quero, Pai querido, em nome de Jesus, entregar a nossa vida e o nosso coração nas tuas mãos, pedindo que nós possamos nos converter, Pai, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, e que nós possamos dar reais frutos de arrependimento. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.